Lucas. Me socorre, Lucas. Produção. Continuamos na nossa exposição de Paulo nas cartas aos Tessalonicenses. E tem um parêntese que a gente tem que fazer aqui, que é o seguinte: a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. E isso que é um problema para a gente, na verdade a gente que criou um problema fragmentando o conhecimento bíblico e tentando dar limites para Deus no seguinte sentido: Senhor, hoje eu vou ler 5 versículos. Senhor, hoje eu vou ler 4 capítulos. Senhor, hoje eu vou ler uma carta. Não, eram homens de Deus que pensavam como nós, e o nosso pensamento é contínuo. Quando a gente escreve uma carta para a pessoa, a gente não quer que a pessoa leia um parágrafo por dia, a gente quer que a pessoa leia a carta toda. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses é um todo de conteúdo, de conhecimento e de transmissão da vontade de Deus para aquelas pessoas, que se a gente fica fragmentando o conhecimento, parece que as coisas não fazem tanto sentido. E por esse motivo, eu dou graças a Deus pelo nosso serviço de registro e transmissão, que hoje está recebendo novos voluntários, graças a Deus, porque a gente consegue ouvir as mensagens anteriores e formar um contínuo de pensamento desde o capítulo 1. Isso me leva, estou falando rápido hoje, mas isso me leva a pensar que as nossas conferências e congressos cristãos são um problema, porque a gente se reúne em torno de temas, e na verdade talvez a gente pudesse dedicar dias inteiros a ficar enfurnado em algum lugar, todos juntos, estudando um único livro da Bíblia, do começo até o final, para formar a cosmovisão em nós, entendimento em nós, de qual é a vontade de Deus para nós revelada naquela porção da Escritura. A gente não tem que tentar solucionar problemas a partir de temas, a gente tem que entender que a Escritura é um todo de sabedoria. E que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela devia ser lida inteira e explicada inteira. Quando a gente fica fragmentando, a gente parece que perde o fio da meada. E é por isso que hoje eu vou fazer um vai para trás e vai para frente, porque está no miolo, entendeu? A gente já debateu teologia paulina algumas vezes, e a gente percebeu que Paulo ele escreve as cartas em 2 momentos, né? Eu vou dizer que é 2 momentos e 2,5, né? Tipo que é 1, 2A e 2B. Porque no final, quando está acabando o papel, Paulo começa a dar umas ordens curtas, né? Orai sem cessar, não briguem uns com os outros, resolve seus problemas, entendeu? Ele dá umas ordens bem curtas assim, porque estava acabando o papel, ele fala: nossa, mas eu gastei muito tempo na introdução. Porque Paulo imagina Paulo falando, Eutico caiu da janela, ele devia gostar de discursos mais longos, e eu não o culpo. A beleza de Deus merece que a gente dedique tempo aos menores detalhes. E que quando a gente começa a entrar em uma sentença de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente poderia ficar ali uma vida. Tem muita sabedoria em cada declaração. E a gente lê correndo. Não, vamos devagar. Aí demora mais tempo do que a gente gostaria. 3 pontos deveriam ser abordados hoje e eles não serão. Eu já estou avisando que eles não serão, que a gente vai ter que ter a parte B, certo? Então, é a quarta mensagem, Alex? É a quarta, né? Então vai ser 4A e 4B, porque senão eu vou ficar 2 horas aqui e hoje não é o dia para isso. A menos que vocês queiram, aí a gente pede uma pizza, sei lá, a gente faz alguma coisa. Mas o ponto é que são 3 pontos importantes. Primeiro, a palavra é eficaz, certo? A turma da notinha, a turma que gosta de anotar, estou vendo poucos cadernos aí. A Rebeca está com o caderno. Os cadernos aí, cadê os cadernos, pessoal? Cadê a anotação da mensagem? Então, 4A, mensagem 4A, tem 3 pontos. A palavra eficaz. Ponto 2, a ira de Deus sobre os judeus. Meu Deus, Davi, que é isso? Está escrito aqui, não posso me furtar de falar o que o Senhor está falando. E ponto 3, os irmãos são a nossa glória. Quais pontos a gente vai abordar hoje? Provavelmente só um, se der. Vamos juntos? Então, o foguete vai subir e ele não dá ré, certo? Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Produção, eu estou lendo na NAA. Calma, Davi. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus.
Paulo até aqui está enumerando vários motivos para a gratidão dele ao Senhor. E especialmente em relação aos irmãos da igreja de Tessalônica. Nós já vimos o contexto histórico. Uma igreja que foi evangelizada muito brevemente, rapidamente enfrentou perseguições, mas que se manteve firme no testemunho da palavra, suportou os sofrimentos e foi considerada uma igreja modelo diante das outras por causa disso. Porque ela seguiu bons modelos, ela encontrou bons modelos e seguiu bons modelos. Especialmente as igrejas perseverantes. Paulo vai falar aqui as igrejas perseverantes da Judéia que já haviam sofrido perseguições antes e os irmãos de Tessalônica estavam imitando o modelo de perseverança deles. Então Paulo diz que ele tem mais uma razão para dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que vocês ouviram, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Esse é o nosso primeiro foco de atenção nessa passagem. Quando os irmãos ouviram o que Paulo estava falando para eles, Paulo e Silas, eles não desprezaram a palavra. Mas eles acolheram a palavra no coração, reconhecendo que apesar do veículo da palavra ser humano, quem estava falando era Deus. Deus estava falando com eles através de Paulo e Silas. Talvez Paulo e Silas não fossem o modelo mais adequado de pregador na nossa maneira de ver hoje. Eles não estavam num palco e eles não usavam roupas muito bem cortadas, porque a gente sabe que Paulo e Silas estavam sendo enviados pelas igrejas, então a condição financeira deles era limitado ao que as igrejas podiam suportá-los. Então, eles tiveram que trabalhar com as próprias mãos para se sustentar durante as viagens. Não deviam estar usando os Armani da vida, né? Não deviam ter relógios de centenas de milhares de reais nos pulsos. Também não foram anunciados com uma grande banda e nem nada. Eles entraram na sinagoga e começaram a falar uma nova doutrina a respeito de um tal de Jesus que tinha sido crucificado e que tinha ressuscitado. E não era nem a pregação mais... Era uma pregação surpreendente, mas não era a pregação mais esperada, né? O seu rei morreu? Que história curiosa, né? César está vivo e o seu... Não, ele morreu. Ele ressuscitou. Onde que ele está? Subiu ao Pai. Ué, você não tem nem como me mostrar ele? Não, não tenho. Eu estou aqui para anunciar a palavra dele e ele não está fisicamente, mas nós temos o seu espírito. Que pregação curiosa. Certamente não era a pregação mais fácil de provar. Com que Paulo e Silas provavam as palavras que falavam? Com suas vidas, com sua fidelidade, com o fato de terem abandonado toda a perspectiva de conforto e de autopreservação para arriscar os próprios pescoços. Professoras, é plural metafônico? É pescoços ou pescoços, né? Não é um plural metafônico, não. Tá ok. Eu sempre me preocupo com o plural metafônico. Eles arriscaram seus próprios pescoços para pregar uma palavra que fazia pouco sentido no contexto da época. E faria pouco sentido no nosso contexto também. Quantos seguidores no Instagram Paulo e Silas teriam, talvez? Um discurso como esse talvez não conseguisse muito hype, né? E hoje os pastores são medidos por quantas pessoas os seguem nas mídias sociais. É frequente que em congressos e conferências se avalie a possibilidade de mobilização que uma pessoa tem a partir de seus seguidores na internet. Avalia-se perfil político, avalia-se público-alvo que a pessoa alcança. Qual seria o público-alvo do target de marketing de Paulo e Silas? Talvez não fosse que tivesse maior taxa de conversão. Paulo e Silas eram ninguém. Era um ninguém que, ou como diz o Marco Teles, né? Eles eram seu Zé que entravam pela porta e anunciavam
a verdade da graça de Deus com prejuízo de suas próprias vidas e reputações. Mas que cada coisa que eles falavam podia ser coerentemente encontrado em suas ações. Não desprezem a palavra que vem vestida de forma simples, mas que pode ser atestada com a vida, que pode ser sondada para além das mídias sociais. A palavra de Paulo e Silas talvez não lotasse estádios, não atraísse celebridades do momento, e talvez não fosse capaz de alterar os rumos do país. Mas a palavra de Paulo e Silas produziu nos irmãos de Tessalônica 3 coisas que nós mencionamos em mensagens anteriores, e vocês se lembram muito bem. Fé, amor e esperança. A fé que faz deixar os ídolos. Note bem, a palavra que você está ouvindo está batendo em alguma coisa que você ama muito e fazendo você amar menos? Está quebrando algum ídolo do seu coração? Está fazendo você tirar os olhos do que você enxerga, fazendo você colocar os olhos naquilo que você não pode comprovar com os seus olhos, mas consegue crer com o coração, porque sabe que é a palavra de Deus, então se Deus falou é verdade, eu vou crer. Ah, mas eu não tenho como comprovar. Não, não tem. Mas a fé é assim, ela se move no silêncio e na convicção que a palavra produz. Essa é a fé que a palavra que você está ouvindo está gerando. Te faz olhar para o invisível e saber que ele está lá. Saber que Deus se move, que Deus existe, fala com você e te ama, mesmo que você não tenha como comprovar isso com a sua riqueza. Mesmo que você não tenha como comprovar isso com a sua pobreza, mesmo que você não tenha como comprovar isso com as suas emoções, mas você crê, apesar de tudo isso, você continua crendo, então a palavra que você está ouvindo é uma palavra verdadeira que opera eficazmente em você. A palavra que você está ouvindo faz você servir, ela te empurra a servir, ela te chama a servir, a se apresentar, a entregar o seu corpo, fala assim, não basta ficar em casa ouvindo as transmissões, você tem que vir ao culto. Com o custo financeiro, emocional, de esforço. Essa palavra também te diz, não basta vir aos cultos, com todo o prejuízo que isso dá, mas você precisa também servir aos seus irmãos. Encontre alguma coisa para fazer. Seja fundamental e indispensável em alguma coisa. Sirva. Se a palavra que você está ouvindo te empurra a servir e te diz, não seja uma planta. Apesar de que eu gosto bastante das plantas, mas é porque hoje é uma gíria, né, para pessoa que não interfere em nada. É uma planta ali, decorando o ambiente. Se você não faz falta, talvez você não esteja ouvindo um evangelho verdadeiro, talvez a palavra não esteja operando eficazmente em você. Talvez a responsabilidade não seja nem da palavra, mas da falta de fé em seu coração. Porque você está ouvindo e esperando que ela venha. Não, a fonte não... Olha como é que ele está vestido. Olha como é que a igreja é. Olha como é que as coisas são. Olha como é que... Eles se reúnem numa caverna no Guará. Quem é que... Do Guará pode vir alguma coisa boa? Sim. Pode vir uma palavra que opera eficazmente em você. E que te incomoda, te cutuca e fala, sai de onde você está, dá mais um passo. Você pode sim, pela fé, servir. Qual que é o resultado de uma fé verdadeira? É um amor servil. Porque servir é a manifestação do amor. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, é o sinal de que um pai, um marido ama a sua família. Se gastar, se doar, se ofertar ao prejuízo da própria carne, é o sinal de que uma mãe ama a sua família. Obedecer, cumprir com as tarefas, tirar boas notas, tratar com respeito e se envolver no ministério dos pais, é o sinal de um filho que ama a família. O fruto é diferente em cada fase que você está. Eu não espero que você, e nós não esperamos, que
que começou a congregar há pouco tempo, venha dar uma mensagem. Eu não espero que você faça isso, mas eu espero que você saiba, desde o primeiro dia que você pisou nessa congregação, você foi chamado a servir e você não ficará em paz. Nós vamos encontrar alguma coisa para você fazer e você vai aprender a ter prazer no trabalho. Porque foi para isso que Deus nos criou. Ele criou o homem, botou num jardim e falou, cuida disso, porque eu fiz isso para você. Mas você vai servir e proteger esse lugar. É seu prazer servir a igreja. É seu prazer servir a família. É seu prazer servir o seu semelhante. Ah, mas trabalhar cansa tanto. Cansa sim, tenha prazer em cansar. O cansaço não é culpa do trabalho, o cansaço é culpa do pecado, que torna o trabalho pouco eficiente e a terra cheia de espinho. Você vai trabalhar apesar do cansaço. Quando o pecado for eliminado, nós continuaremos trabalhando. O trabalho não desaparecerá. O cansaço sim. Ah, mas cantar a garganta, quando o pecado for eliminado, a sua garganta não vai se cansar mais. Mas o canto não desaparecerá. Ah, mas tocar dói tanto os dedos? Sim, dói os dedos, você vai continuar tocando, só não vai sentir a dor. O trabalho persiste, porque o trabalho é o fruto do amor. E o amor durará para sempre, então a gente vai trabalhar para sempre. Ei, não fomos chamados a descansar. Quando nós morremos, nossa carne terá descanso. Até lá, nós nos gastaremos na obra de Deus. Ah, esse pensamento é muito radical. Somos discípulos de Jesus. Como podemos andar por caminhos que ele não andou? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eu vou voltar para minha casa, eu tenho um bom sofá. Eu tenho um travesseiro me esperando. Pode não ser o melhor e mais caro, mas é suficiente para mim. Jesus não tinha uma família para onde voltar. Eu tenho os braços da minha esposa e o amor dos meus filhos. Eu já tenho mais do que o meu mestre. Eu posso um dia, que estiver fraco, ligar para um de vocês. Ele não tinha para quem voltar, só o Pai. Nós já estamos mais altos do que o nosso mestre. E mais confortáveis do que o nosso mestre. E mais, a palavra que opera eficazmente te dá uma esperança que não está nessa terra. E se a palavra que você ouve te faz acreditar que alguém pode resolver os seus problemas, ah, Deus, 2026 é ano de eleição. Meu amigo, chegou a hora de a gente mostrar onde está a nossa esperança. E eu vou te falar como a nossa esperança custa barato. A nossa esperança custa muito barato. Basta uma pessoa ser um pouco mais moral, ou falar que é um pouco mais moral, e usar as palavras-chave que engatilham o seu cérebro numa certa direção, você fala, eis o meu candidato, é o meu Messias, é a glória de Deus na terra, vai salvar o meu país. Quem salva o país foi crucificado. E ele não precisa salvar o Brasil, porque aos olhos de Deus o Brasil nem existe. O Brasil foi um país inventado, igual todos os outros, e quando o rei vier, ele vai dar outro nome para essa terra aqui, tomara. Outros reis governarão essa terra. Quando ele vier, as coisas serão diferentes. Até lá, a gente lida com o que consegue. Vota em quem rouba menos, quem peca menos, e cobra depois. Mas a nossa esperança não vai ser refém de homem nenhum, de mulher nenhuma. Os nossos grupos de WhatsApp não vão ser inundados por fake news, e nem por true news, e nem por news nenhuma. Nós vamos continuar pregando o evangelho, falando da glória de Deus e dizendo assim, se você for um bom rei, não fez mais do que a sua obrigação. Porque o rei verdadeiro vem depois que você cair, impostor. Ah, um bom governador para o DF. Tomara, eu quero que seja o melhor possível para o bem dos meus filhos e da minha igreja. Eu quero liberdade para continuar cultuando. Eu quero ruas melhores para trazer as pessoas para cá. Eu quero esse bairro arrumado para as pessoas pararem de ter medo de vir aqui.
Mas se fizer isso, não é meu Cristo, não. É só alguém que não fez mais do que obrigação, que é pago e muito bem pago para fazer isso. E nós vamos cobrar. A nossa esperança não está aqui. O nosso reino não é desse mundo. E isso tem que entrar na nossa cabeça e no nosso coração e mudar as nossas atitudes. Porque não adianta nada falar de fé e não fazer. O coração custa muito pouco. Crente, o seu coração custa muito pouco. Vira seu Cristo com 2 ou 3 palavrinhas e uma oração na mídia social. Ah, tenha paciência. Olha o trabalho de Jesus. Largou o trono. Entrou no bucho de uma mulher. Nasceu numa manjedoura. Ficou desconhecido 30 anos. Quando apareceu, não achava um homem em quem a fé habitava. Não havia um justo sequer. Chamou 12 perrapados para andar com ele. No meio tinha ladrão, traidor, radical político. Tinha de tudo. Deu o sangue. Esse é o rei. Esse é o rei. Se o nosso coração não queima de paixão e esperança por esse rei, a gente se vende muito barato. Os irmãos de Tessalônica, depois de ouvir poucas vezes o evangelho, estavam enfrentando os líderes da cidade. Jason estava indo preso e os irmãos estavam pagando a fiança dele para tirar o cara da cadeia. Vocês pagariam a minha fiança se eu fosse preso por pregar o evangelho? Onde está a nossa esperança? Jason era novinho na fé, brotinho ainda. Estava indo para a cadeia por causa do Senhor e não arredou pé. Falou, não, eu hospedei mesmo, hospedei os irmãos, estão na minha casa. Ah, você vai preso? Não, então, vou preso, o que eu vou fazer? Vou negar o que eu vi? Viu o quê? Com seus olhos? Não, com o meu coração eu criei e me bastou. Meu Deus, como que fé, não é? Não dá vontade? Deus, eu quero ter essa fé. Como que você tem essa fé? Palavra, você precisa ouvir a palavra, você precisa crer na palavra, você precisa ler a palavra, precisa olhar para a palavra e falar, não é homem, é Deus que está falando comigo. Ah, mas o veículo é de carne. Sim, o veículo é de carne. O veículo é de carne, é falho, vai errar e às vezes prega errado. Mas a gente precisa começar a julgar a palavra que a gente escuta. E Paulo coloca critérios muito claros da palavra que você escuta. E não é tanto a correção dela, no sentido de quão afinada ela é com as maiores tendências teológicas. E curioso isso, porque eu sou uma pessoa que tenta temer pregar errado. Tem um temor. Nós temos tido temor de pregar errado. E a gente conversa entre nós e alinha as coisas e torce as porcas para ver se não vem coisa torta aqui para o púlpito. Mas vai vir, porque o pregador é torto. O mensageiro é falível, o profeta pode até profetizar errado. Você sabia que profeta verdadeiro profetiza errado também? Como que você julga o profeta? Paulo dá uns critérios aqui. Ó, vamos lá. Já passei aqui? Ah, já passei. Primeiro, a palavra eficaz, a profecia verdadeira, ela confronta e sofre perseguição por isso. Se a palavra é mainstream demais, mantém você no fluxo, está alinhada com o zeitgeist do momento, todo mundo indo na mesma manadinha, está ouvindo uma palavra que te coloca no fluxo? Desconfie. O verdadeiro evangelho, ele sempre sofrerá. Então, deixa eu formular melhor isso. O verdadeiro evangelho sempre sofrerá oposição. Às vezes ele sofre oposição dentro do seu coração. Você quer se recusar a crer, porque te incomoda demais. Aí ele sofre oposição e perseguição dentro do seu peito, dentro da sua cachola. Às vezes ele sofre oposição do lado de fora, dos seus parentes, dos seus amigos, te dizendo assim, radical demais essa galera que você está andando, hein? Nossa, eles vão demais na igreja. Nossa, eles fazem coisa demais. A gente luta para não ter uma igreja ativista, para ter uma igreja que todo mundo tem tempo para cuidar da família, cuidar das coisas. Mas às vezes tem uns rushes.
Às vezes a gente tem uns compromissos, a gente precisa cumprir umas agendas. E nessas horas, os irmãos que servem muito, se ausentam. E é normal que a gente sofra oposição por isso. Agora, o evangelho que você está ouvindo te coloca no fluxo do mundo ou te coloca em oposição a ele? Ele tem que te colocar em oposição. Tem que sofrer algum tipo de luta. A palavra da verdade sempre estará lutando. Ah, isso te torna combativo demais. Sim, sim. Nos torna combativos demais. Contra aquilo que tem que ser arrancado porque Deus não plantou. A outra coisa curiosa. 3 confirmações internas. Porque a primeira é uma confirmação externa. A oposição normalmente é externa. Embora às vezes ela brote no nosso coração, não vem da palavra. Mas a palavra, ela traz em si mesma a seguinte confirmação. Ela vem da verdade. No capítulo 2, no começo do capítulo 2, que o Alex expôs para a gente semana passada, ele levantou várias confirmações da palavra verdadeira. Primeiro, ela não vem de erro ou engano, porque ela não parte de intenções impuras. Aqui, ó, no versículo 3. A nossa exortação não procede de intenções impuras. Qual é a intenção de quem fala a palavra a você? As intenções são impuras? Quais são as intenções impuras do coração? Bom, poder, dinheiro, benefícios de algum tipo. Quem prega para você está saindo beneficiado por aquilo que está falando? Ou aquilo que ele fala o expõe? Aquilo que ele fala o fere também? Ele só fala o que agrada a ele mesmo? Ou ele prega coisas que o incomodam também? Julgue isso. Quem te ensina nas mídias sociais, as muitas mensagens que você ouve ao longo da semana, faz isso com intenções impuras ou faz isso com um coração que procede da verdade? Seguindo, ela não é bajuladora. No versículo 5, Paulo fala: nunca usamos de linguagem de bajulação. Olha, se nós quiséssemos encher esse lugar, era só bajular os egos das pessoas. Era só dizer para elas o que elas querem ouvir. Você é tão precioso, você é o bibelozinho de Deus, você é o tchutchutchu do papai. Você é o docinho de coco de Jesus. Jesus se comove de amor por você. Olha ele lá no trono, me dá uma chance de entrar na sua vida. É cheio de gente. Um bando de pessoa carente emocionalmente, procurando algum consolo emocional num pregador bajulador. Não dá para fazer isso e pregar a verdade ao mesmo tempo. E é difícil chegar a essa conclusão, mas é a verdade. Porque o Evangelho expõe que o homem caiu e que ele é culpado por todos os buracos dos quais ele caiu. E que a única pessoa que pode tirá-lo de lá é Deus estendendo a mão. Mas ele vai precisar crer para isso. E ele vai precisar mudar para isso. Ele vai precisar abandonar seus vícios. Outra coisa que é coerente com essa, no versículo 4, falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Uma igreja que, por exemplo, escolhe a exposição bíblica como maneira de pregar, está escolhendo um caminho um pouco mais espinhoso. Porque nem sempre os assuntos vão ser os mais interessantes, os que despertam mais a curiosidade das pessoas. No entanto, a gente vai aprendendo na ordem que o Senhor colocou na palavra e no ritmo que a gente é capaz de entender. E nós temos optado por ser uma igreja expositiva. Não é um caminho fácil, irmãos. Eu sei que tem assuntos, e nós sabemos que há assuntos aqui, né, que se a gente colocasse, seriam palestras cada vez mais bem-sucedidas. A curiosidade das pessoas. Vamos falar do número da besta. Vamos falar do chip do Elon Musk. Vamos falar de globalismo.
Vamos falar de guerra cultural. Estaria cheio. Vamos trazer certas pessoas, você sabe de que eu estou falando, para palestrar aqui, criando caos na vida das nossas idosas. Não é o que nós queremos. Nós não estamos aqui para agradar vocês. Nós queremos agradar o Senhor que sonda o nosso coração. Que sonda também o coração de vocês. Paulo usa 2 exemplos curiosos. Ele fala que ele se apresentou como uma mãe. Como é que é a palavra da mãe? Todo mundo vai pensar assim, porque a mãe abraça, a mãe é... vocês não conheceram a Dona Teresa, minha mãe. Minha mãe tem uma mão pesada, velho. Mas o coração dela era cheio de serviço. Qual que é a palavra da mãe? Cheia de serviço. Nunca te pede algo que não te ensinou antes. E ela faz primeiro, te mostra. Depois ela fala, se eu for aí e achar o que você está me pedindo, ela sempre acha. Ela tem o governo da casa. Ela sabe onde está tudo. Paulo se apresenta assim, eu sei onde está tudo. Eu conheço vocês. E eu estou cuidando de vocês como uma mãe. Que também é cheia de afeto. Porque Dona Teresa era cheia de afeto. É cheia de afeto. Um beijo, Dona Teresa. Se a senhora estiver ouvindo. Quantas Donas Teresas nós temos aqui? Quantos irmãos que são mães? Irmãs. Quantas mães na igreja cuja palavra é cheia de serviço, é cheia de afeto e é cheia de responsabilidade. Se eu for aí. Tira uma dúvida pelo WhatsApp com você e você fala assim, se eu tivesse na sua frente, cabra, eu estava torcendo as suas orelhas. Né? Precisa ser mãe. O pregador que quer agradar ao Senhor precisa ser mãe também. O irmão que quer servir a igreja tem que ser um pouco mãe. Arruma a bagunça, depois fala, eu arrumei, tá? Era para você ter feito, mas fui eu que fiz, tá? Viu? Próxima vez, se eu for aí. Paulo também fala de ser pai. O pai, ele é aquele que se afadiga e que às vezes Bom, tem um ponto aqui. No Brasil, e acho que no mundo atual, nós temos poucas pessoas que podem dizer que tem um bom modelo de pai em casa. Nossa geração é carente de paternidade. Vocês que são homens aqui, que ainda não tiveram filhos, tornem-se pais bíblicos, pelo amor de Deus, para não gerar um bando de pessoa quebrada como nós. Se você teve um pai que passou mais do que meia hora com você ao longo do dia, você tem um pai que está acima da média do Brasil. Meu pai trabalha muito. Que bom que seu pai trabalha. Que bom que seu pai sai cedo de manhã e volta cansado à noite. Que bom que seu pai dorme em casa. Que bom que seu pai não chega atribulado em casa para bater na sua mãe. Nós temos dificuldade de entender quem Deus é, porque a gente tem uma fratura no nosso referencial de masculinidade. Talvez em Tessalônica, que era uma cidade grega, portanto, com as imoralidades típicas dos gregos, talvez os tessalonicenses olhassem para Paulo e vissem um modelo de pai. De alguém que falava muito, fazia muito, trabalhava muito, se esforçava muito, se gastava muito. E que às vezes era mais duro, era mais seco, mas estava lá, sustentando a casa. Pais são as rochas submersas, as rochas enterradas, nas quais nós edificamos nossa vida.
Isso daria uma mensagem inteira. Mas pais se comportam de maneira justa, piedosa e irrepreensível. O pai verdadeiro, pai bíblico, é aquele que você não precisa, ele não precisa contar quem ele é, ele mostra quem ele é. Piedoso quer dizer aquele que se parece com Deus, né? Piedade vem disso, semelhança de Deus. Tem homens e mulheres com os quais a gente convive que a gente fala, cara, eu conheço pessoas parecidas com Jesus. E não o Jesus do The Chosen, tá? Estou falando do Jesus real, né? Que lá é meio bonitão, acho que Jesus era mais tortinho. Você tem um homem, uma mulher que você possa dizer assim, talvez não pareça Jesus, mas lembra algum apóstolo, lembra Pedro, que às vezes nega, que às vezes, né? Tomé, que às vezes é incrédulo, mas tá lá. André, que ninguém nunca viu, né? Quem é André? André foi aonde? Não, tá lá. Bartolomeu. Não, você parece um apóstolo. Qual? Bartolomeu. Eu não tenho ideia de como é que ele era, então vamos dizer que você parece o Bartolomeu. Homens e mulheres bíblicas que você olha, inspira e fala, tem algo de Jesus ali. Tem algo de Jesus na maneira como me trata. Tem algo de Jesus na maneira como fala comigo. Sempre citando um versículo. Sempre tentando orar, achando um motivo para orar. Sempre falando, não consigo resolver isso não, mas eu sei quem pode. Vem cá, vamos orar. Ora antes de comer, ora antes de fazer as coisas. Do nada, chega e fala, tá, vamos orar por isso. Mas não fala, vou orar por isso quando eu estiver na minha casa, sentado no sofá. Não, fala, vamos orar agora. Vamos orar agora por isso. Façam isso. Imitem os apóstolos. Outra característica importante da palavra é que ela trabalha em 3 eixos. Ela exorta. Exortar é chamar para o lado. É mais do que ensinar. Ensinar é dizer, vai para lá. Exortar é dizer, vem para cá. Anda comigo. Discipulado. As coisas não vão mudar tão rápido. Eu não posso te dar um curso de imersão de 4 horas e você vai ser um homem de verdade. E você vai ser uma mulher bíblica. Não, você vai ter que andar comigo. Porque eu preciso que você me veja tropeçar também. Para saber como é que eu levanto se eu cair. Eu ouvi esses dias um podcast de um pastor muito bem sucedido. Um homem muito coerente. Uma figura realmente inspiradora, que me perdeu em um momento. Ele disse assim, eu não trago as pessoas para minha casa e eu preciso que haja certa distância entre aqueles que eu cuido, para que eles me vejam como uma figura de autoridade. Assim é fácil, né, irmão? Enquanto você é o mago, você encarna o arquétipo do mago na vida das pessoas. Sempre brota com uma solução secreta. Você tem os seus métodos. Encantando as pessoas com os seus truques. Encantando as pessoas com as palavras que você fala. Ninguém sabe como é que você estuda. Ninguém nunca preparou uma mensagem com você. Ninguém nunca sentou do seu lado para ver em que momento do seu dia você acha tempo para preparar uma mensagem. Você não tem cadernos para mostrar. Você não tem uma Bíblia rabiscada para mostrar. É um mago. Do nada ele tira uma palavra de poder. É fácil seguir um cara desse. É difícil você seguir alguém limitado, quebrado, que acha um jeito de continuar cuidando da igreja quando a igreja não quer ser cuidada. Que acha um jeito de discipular os irmãos quando eles não querem ser discipulados. Acha um jeito de fazer os irmãos servir quando eles não querem servir. Lidando com as expectativas das pessoas. Eu esperava chegar e encontrar uma igreja arrumada. Não, irmão, você tem que botar as cadeiras também. Eu chegava e esperava uma igreja que tivesse com a reforma pronta. Não, a gente está reformando, porque ao longo da reforma, as ideias dos irmãos foram fazendo as coisas crescer.
Imagina você chegar, tá tudo pronto e não poder ter dado uma sugestão. Que coisa horrível. Você ri, né? É isso. Chamar para a vida é mais difícil do que ser o místico que brota de dentro da caverna vestido de roxo e diz alguma coisa e volta lá para dentro depois. Não, a gente aqui é de verdade, irmãos. É de verdade. Trabalha junto, come junto, erra, briga. Mas vai na tua casa se você chamar, chama para casa também. E o processo de crescimento de uma igreja de verdade é lento, porque ele é a transformação gradual da vida das pessoas que só se encontram 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que só passam algumas horas juntos. Como é que a gente vai mudar rápido assim? Não vai. Não tenha expectativa de que as coisas brotem e floresçam. Não, volte aqui na próxima semana para continuar o pouquinho de semeadura, plantio e regar e às vezes até colher que começou agora. Não desista porque da primeira vez não foi o que você esperava. Nunca vai ser. A sua esperança está corrompida. Você acha que uma igreja tem que ser uma mega church. Não é. Brasil, acorda! Para de imitar os gringos, eles estão fracassando. O evangelho virou liberal e virou um negócio esquisitíssimo lá. A gente vai seguir pelo mesmo caminho? Você está vendo o cara escorregar na casca de banana ali. Você fala, estou vendo uma casca de banana, eu vou cair. Não, dá a volta! Volta para casa, volta para o evangelho simples e puro, uma palavra que te transforma. Davi, isso quer dizer que vai ser sempre a mesma coisa? Não. Quer dizer que você vai ver a coisa acontecendo, e pode ser que demore um pouco. Mas é muito melhor. Começa a achar alegria na palavra de pai e de mãe. Começa a achar alegria em sentar à mesa. Começa a achar alegria em vir enrolar cabo para a glória de Deus e subir em escada. Olha para mim, eu sou uma massa de gente pesada e eu sou visto no topo das escadas. Isso não é seguro. Não para mim, para a escada. E aí quando a gente começa a fazer, os irmãos começam a ver, os irmãos começam a servir. Davi, você está dizendo que você é um modelo para os irmãos? Irmãos, é muito difícil dizer o que Paulo falou. No entanto, pela fé, olhem para homens e mulheres de verdade para imitá-los. Então, olha para os homens e mulheres de verdade que estão aqui. Você já agradeceu a Deus por esse irmão que está do seu lado? Porque ele é comum e que ele é normal e que você consegue chegar onde ele está? Talvez ele esteja atrás de você na perna, sei lá, esquerda dele. Mas a perna direita está à frente. Aí só, a perna direita daquele ali foi, entendeu? Aquele ali, naquilo, ele é modelo. Aquele outro, naquilo, é modelo. Porque Cristo é tão grande que ele se fragmentou. O modelo de Cristo não é um homem só, é o corpo. Tudo bem, nós temos o Cristo na Escritura como modelo, o referencial visível é fragmentado. A beleza de Cristo está um pouquinho em cada um dos irmãos. Então imita a igreja. Então vem para a igreja. Você está fazendo o que na sua casa? Sentado no sofá, comendo Doritos. Vem para a igreja, crente. Aqui começa às 7h30 a reunião no sábado. Começa 10 horas a reunião no domingo. Ah, eu cheguei e não tinha começado. Os irmãos estão servindo. A gente está montando as coisas. Vem para trabalhar também. Chega aqui, arregaça as manguinhas. Qual o cabo que eu tenho que passar? Vamos lá. Qual a cadeira que eu tenho que pôr? Vamos lá. Família. Quando a gente chega na casa da mãe, às vezes o almoço ainda não está pronto. Dona Maria tem prato para lavar. Dona Teresa está brigando com a panela de pressão que a borracha não encaixou.
E você quer sentir aquele cheiro de cebola, aquele cheiro de tempero queimando. Você quer sentir aquela vida. Você quer ver aquela cor. É real. Por que que a igreja tem que ser diferente? Vamos viver a realidade. A realidade é as coisas não estão prontas, mas eu tenho braços. As minhas mãos estão prontas para o trabalho. Senhor, onde é que eu preciso me gastar? Eu quero servir. Eu quero trabalhar. É isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso o Instagram não mostra, meninas da mídia. A gente não consegue mostrar essas coisas. A gente até tenta, mas a igreja de verdade talvez não esteja bombando aí. E tá tudo bem. Onde que a gente vai estar sábado que vem? Aqui. E domingo? Aqui. E na quarta tem reunião de oração. E terça tem discipulado na casa do Henrique. Tem casa aberta na casa do Henrique e da Elma. Olha aí, oportunidade de você encarnar o Evangelho. Chegar lá e ouvir de homens e mulheres comuns o poder do Evangelho na casa deles. Samuelzinho vai estar lá todo estiloso, igual ele sempre está, não tem como. O cara tem um molho desde o nascimento. Imitem o Samuelzinho. Se vistam como ele, o cara é massa. Pedindo salame, né? Que saudade dos cafés da manhã que a gente fazia aqui. Acaba logo essa reforma. Vamos voltar a comer junto. Isso não move o coração de vocês, isso move o meu. Nós somos uma igreja de verdade. Todo dia eu agradeço a Deus, Senhor, eu tenho uma igreja de verdade para cuidar. Cheia de problema, pessoal da produção. É maravilhoso. É uma delícia. Eu não me ofendo, você não se ofende. Ah, mas está tudo errado. O tecladista não se entendeu com o baterista. Está tudo bem, eles são reais, não é uma IA que está tocando aqui. Não são robôs. Robôs às vezes não erram. Mas a gente é de verdade e a gente vai aprender junto. Essa é a beleza do Evangelho. E depois Paulo fala assim, eu sinto saudade de vocês. Nós ficamos separados por breve tempo. Eu estou com saudade de vocês. Você sente saudade da igreja? Eu sinto saudade de vocês. Eu sinto saudade. A gente sente saudade. Quando o irmão demora para vir. O que está acontecendo com ele? Eu não sei se eu mando uma mensagem e ele acha que eu estou perturbando a vida dele. Que eu estou cobrando. Às vezes eu encontro motivos banais para mandar um zap para os irmãos. Vou falar do Vasco. Não tem motivo mais banal do que falar do Vasco. Eu nem gosto de futebol, vou te falar a verdade. Mas eu descobri que se eu falar do Vasco, você me responde. Então, eu falo do Vasco. É isso. Ache motivos banais para comer com os irmãos. Para chamá-los para sua casa. Para tocar com os irmãos. Só de estar junto já está bom. E mais, tenha esperança. As coisas não vão ficar quebradas para sempre. Como é lindo viver. Como é maravilhoso ser de verdade. Não é uma esperança eufórica, é calma, é persistente. Davi, vai ter mais luta, vai. Mas vai ter gente junto para a gente lutar. Ué, mas se você ficar só, o Senhor estará conosco. Essa foi a parte A da mensagem. Demorei muito. Eu dou graças a Deus que vocês têm paciência. Paciência é fruto do Espírito. Vocês estão sendo edificados. O que eu gostaria de dizer aos irmãos é que nós precisamos avançar e amadurecer nas nossas expectativas com relação a ser igreja e viver igreja. Igreja não é um lugar para onde você vai. Igreja é um povo do qual você pertence. É a sua nova família. E se ela não é tão legal assim, você também é parte dela, faz parte da sua atribuição cuidar melhor dos irmãos. A sua contribuição para esse caldo aqui é importante. Você é parte.
daqueles em quem a palavra está operando eficazmente. Porque uma coisa nós podemos dizer: nós somos de verdade. As nossas intenções, o nosso coração é verdadeiro. E porque ele é verdadeiro, talvez ele cometa erros e excessos, mas ele estará aqui na próxima semana para receber vocês. Amém? Os irmãos creem nisso? A fé de vocês está nisso? O amor está servindo? A esperança não está sequestrada? Se tiver sequestrada, fala, a gente paga o resgate. Tá tranquilo, tá bom? Podemos orar então? É isso, vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, porque o Evangelho um dia entrou na nossa vida. Quando ele entrou, ele tirou tudo do lugar, Senhor. E as coisas, né, não estão onde elas deveriam estar totalmente, mas elas já estão mais perto. Nosso coração está quebrantado e o Senhor pode remontá-lo como quiser. Faz de nós, Senhor, um vaso novo como o Senhor prometeu. Que se o vaso se estragasse na sua mão, o Senhor o moldaria novamente. Esse é o nosso desejo. Uma coisa nós pedimos: não abra mão de nós, Senhor. Não desiste da nossa comunidade de fé. Não desiste da nossa igreja. Nós te pedimos no passado que não desistisse de nós, mas agora nós falamos: eis-nos aqui como igreja, Senhor. Traz o teu Espírito para trabalhar em nós, semear no nosso coração e colher os frutos do seu penoso trabalho. O Senhor está tão perto, Senhor. Falta tão pouco. Ó Senhor, o Senhor já nos tirou de situações tão difíceis. E hoje nós somos tão mais trabalhados. Continua trabalhando em nós. Olha para nós aqui, Senhor. O Senhor já obteve tanto trabalho em nós. Continua trabalhando. Nós nos ofertamos a Ti. Ofertamos a Ti os nossos ouvidos, Senhor, para que eles creiam na palavra que opera eficazmente. E pedimos a Ti que faça de nós modelos de fé, modelos de confiança. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.